partir de alguns escravos, né, que não quiseram mais, não suportaram mais o regime escravista, né, e saíram fugindo, né, das fazendas, das charqueadas, né, fugindo pelos arroios, pelos matos, né, e vieram por interior dos municípios, né, principalmente para as montanhas, né, e formaram os quilombos, né, e estão situados aí nas piores áreas aí da região do interior dos municípios, né, e até hoje, né, vivendo em condições precárias, hoje nem tanto como antes, né, mas foi assim que se deu a formação dos quilombos, né. As pessoas, né, os escravos não suportaram mais aquele regime escravista e fugiram, né, para o interior dos municípios e formaram os quilombos, né. Foi uma forma de resistência. Até hoje estão morando em comunidades, em núcleos, né, no interior dos municípios. Com relação ao processo de ocupação, especificamente das terras do sul do Brasil, do extremo sul, não se deu de uma maneira diferenciada se comparado ao resto do Brasil. No primeiro momento, quando aquele que eu chamo de opressor chega nas terras brasileiras, na terra Brasília, ele se utiliza da mão de obra que já existia aqui. Na realidade é uma mão de obra muito específica, qualificada, sobretudo dentro das perspectivas da vida que existia aqui. Estamos falando dos indígenas, que num breve espaço de tempo acabaram, enquanto coletivo, se mostrando inaptos para aquilo que o opressor queria. A mão de obra indígena foi substituída pela mão de obra negra, obviamente, não foi diferente no sul do Brasil, como disse. A grande diferenciação que se faz em termos historiográficos é que o sul do Brasil representava um espaço mais inóspito, um espaço mais dificultado no tocante à vivência. No primeiro momento a gente pode observar a própria questão climática. O clima mais severo, as estações melhores definidas aqui no sul, sobretudo o inverno, acabavam fatigando mais, maltratando mais o cativo que veio para cá, basicamente trabalhar nas olarias e nas charqueadas, né, produzindo a carne de sal. É interessante colocar também que durante muito tempo, dentro do período colonial, vir para o sul representava um castigo. O negro que se insurgia no centro e no norte do país, ele tinha como um dos castigos vir para o sul. Não raras às vezes se encontram registros, por exemplo, de troca. Um negro vinha para cá e 3 negros iam para lá, para que se observe a disparidade e o quanto representava o castigo severo vir para cá. Trabalhar com a carne de sal, comia os dedos literalmente, fazia com que as feridas demorassem muito mais tempo para cicatrizar, dentre outras agruras sofridas aqui. Trabalhar especificamente na charqueada, falando dos nossos quilombos aqui no entorno, representava algo que está muito próximo da subhumanização. Ao contrário do que muitas pessoas podem indicar, nós temos registros nítidos, historiográficos, de que era um trabalho muito árduo, muito duro. Por conta disso, a fuga de escravos, a insurgência, a inconformidade era constante. As pessoas fugiam. E aí então nós tivemos a formação de uma série de quilombos. Interessante que da Serra de Tapas para cá, falando do quilombo do Manuel Padeiro, para o Alto do Caixão, Algodão, essa ocupação foi sendo meio que ordenada. As fugas, elas não eram raras, como eu disse. E nós sempre dizemos isso para sublinhar que nunca houve uma conformidade com relação à situação de cativos. Os negros, desde o primeiro tumbeiro que aportou na terra Brasília, se insurgiram. É claro que o dominador, militarmente mais forte, conseguia manter uma hierarquização à base da violência, né? Da violação da humanidade, digamos assim, coisificando aqueles seres humanos. No sul não foi diferente. Assim como tivemos entre o século XVI e XVII a experiência de Palmares, na Serra da Barriga, no centro do país, aqui no extremo sul nós tivemos, como disse, Manuel Padeiro, Alto do Caixão, Algodão e algumas outras malocas, no sentido estricto da palavra, né? A palavra maloca quer dizer agrupamento, pequena aldeia, enfim, que demonstravam a resistência. Tivemos várias chacinas que aconteceram aqui no entorno. Sobretudo no quilombo do Algodão, nós tivemos um episódio muito triste que acabou ficando marcado pela verdadeira chacina, exemplo do que aconteceu durante a Revolta Farroupilha, o massacre de Porongos, na região de Pedro Machado, num outro contexto, num contexto de militarismo. Aqui, nessa maloca que existia, que se tornou um quilombo estruturado, nós também tivemos chacinas na passagem do século XVII para o século XVIII. Até hoje nós observamos algumas comunidades remanescentes de quilombos, sobretudo no quilombo do Alto
caixão, do algodão, né? E alguns negros que estão aqui em São Lourenço, que migraram da Serra de Tapes um pouco mais para cá, né? Lá do Manuel Padeiro um pouco mais para cá. E essas comunidades mantêm acesas, trazem, perpetuam o legado daqueles que nos antecederam e que lutaram tanto para que nós pudéssemos livremente circular por essas terras, né? Então, por fim, quando a gente procura analisar a ocupação dos negros nesta região, algumas coisas são bem importantes para que nós frisemos. Sempre houve insurgência, os negros reproduziram experiências republicanas, com ideais e sentimentos republicanos, locais bem organizados, mesmo antes da República do Brasil, que se deu um ano depois da abolição da escravidão. Os negros tinham malocas, pequenos quilombos organizados, hierarquização, divisão social do trabalho, responsabilidades, a participação da figura feminina era muito acentuada, e essa experiência vem desde Palmares, lá na data do século XVI para XVII, né, com a própria Dandara e tantas outras líderes. Então, os negros trazem para o Brasil, para além da participação no nosso produto material e imaterial, uma questão de organização social ímpar. Né? Então, como não valorizar? Como não perceber uma região dessas como uma região de extrema significância para a história do Brasil inteiro e, sobretudo, para a história do Rio Grande do Sul, que se hoje é valoroso, inclusive economicamente, isso se construiu nos ombros, sangue e suor, literalmente, dos negros que aqui estiveram. Considero que o que significou a vinda dos pomeranos para essa região foi a possibilidade de um novo lugar para os pomeranos no mundo, em virtude da questão das diásporas que os pomeranos viveram na Europa e o processo de expulsão da terra. Como o Brasil era um espaço aberto naquela época a receber e estava fazendo investimento de algum modo na questão de expansão da agricultura, a chegada dos pomeranos coincidiu também com o fim da possibilidade agrária na Pomerânia e também a impossibilidade política dos pomeranos permanecer dentro do território pomerano como pomeranos. Quando eles chegam no Brasil, eles chegam pela Lagoa dos Patos e, como diz o Jairo Scholl, né, olharam esta imensa planície e lembraram-se da Pomerânia, né, que também é uma grande planície, né, e aqui encontraram uma terra para plantar. Pomerano é historicamente, antropologicamente, um camponês, um plantador, e, portanto, organizaram aqui suas vidas com o princípio da agricultura. E aqui já bateu um bicho? Que é lagarta? Aquilo não é novidade, aquilo é normal. É lagarta? É formiga? Formiga, aqueles lagartos tem um tipo de trato de coió, bicho assim comprido assim. Ele tá dentro do chão, ele começa a roer o miolo dele, aí começa a comer embaixo, ele entra dentro do chão lá e quando vê, ele puxa as folhas para dentro. Ah, é? E tu tira aquilo para fora, tu pode pisar com o pé em cima, parece uma borracha. Aquilo não mata. Se ainda é pequeno, ele é judia também, mas tem um bicho que são desse tamanhozinho assim. Não sabia desse. Assim. Mas olha, aquilo lá perto da estufa que ela lavou lá, quantos pés eu replantei ali? E tudo diz que quando disso. tem veneno num pé de fumo não vai bicho, mas a formiga nem pergunta se tem veneno ou não tem. E não morre. Não, só se botar veneno, já que eles entram nas casinhas dele, ó, senão Tá, não e aqui na volta não tem um produto que põe que aí não nasce esse matinho? Nós temos gamete, mas nós não queríamos fazer mais esse serviço porque tu vai ter que deixar 8 dias para esperar passar enxado. Ah, tem que antes deixar. não adianta, se tu vai botar hoje, amanhã vai capinar, não resolve.
Aí não então vale já a pena. capinemos na volta do pé, já compramos o gamete, o serviço. E é caro também, seu filho. Não é caro, mas você não precisa muito. Qualquer pouquinho no meio de uma máquina de 20 litros já... O resto já está tudo pronto, é só essa lavoura aqui que está... E agora, como está capinado na volta do pé, não precisa passar a capinadeira hoje, amanhã, ou depende do tempo. Senão ia passar hoje de tarde e já está limpinho. Sim. O que plantava naquela época, seu Silvio? Antes nós não plantava fumo, nós começamos lá embaixo a plantar fumo da 1992. E o que era antes, seu filho? Nós plantava soja, milho, feijão, Batata. E na época assim dos seus pais e avô também era esse tipo de produção? Sim, era só na base do milho, feijão e batata, essas coisas. Abóbora. Cenoura. Aquelas primeiras que eu botei, tudo boa. Agora tem que arrancar aquelas primeiras. Aí já deu pendão. Já tem que plantar novamente. Alface. Tem só as cebolinhas. Cebola de cabeça, olha. Milho. E ali tem um chazinho. Não é chá, é... Não, lá. Maçaninha. Um pé de laranja de biga, 2 pés de laranja de biga. Esses pés. Plantei. Chuchu. O só subiu e daí. E tem uva. Plantaram um pezinho de uva. Plantei. Uma parreira. Que bom, né, vó? É pimenta. Eu vi quando ela estava cheia de pimenta. Tem pimenta. E o fumo começou aqui na década de 90, então? Sim, mas alguns já plantaram antes da volta lá. Sabe que o pai dele me contou quando eles eram tudo pequeno. Ele comia batata doce assada na lavoura onde ele trabalhava, tomava água do arroz e seguia trabalhando. Pronto. Ali nem na, mais gosta Então, ali na chácara que nós temos hoje, ali, quando não tem teu pai que vai, você tem que nunca vai ao médico. Quando que ali levava uma panela de ferro que era antigamente uma panela redondinha assim. Fazia, fritava uma batata ou cozinhava um arroz, mexia, cortava um pedaço de linguiça no meio, assava primeiro e o resto da água era da sangue. Ô, seu Silvio, aquela hora que o senhor falou da terra, eu fiquei curiosa para saber como é que o senhor considera assim, qual a terra é boa e qual não é que o senhor estava falando? A terra é boa como essa aqui, que é uma terra solta, assim, grossa, mas que é uma terra com sage, que nós temos essa lavoura logo aqui do outro lado da estrada, aqui, onde é que tem esse fumo. Aqueles dias nós tínhamos quase pegar um pitão lá para capinar. É aquela dura que nem lá da Ela escola. fica socado. É uma tristeza. É a terra vermelha aquela? Mas o que vai se fazer? E a terra com essa, tem bastante pedrinha, tem umas que tem mais areia assim embaixo. Aquela terra é boa para quê? Aquela é melhor ainda. Para fumo é melhor. Porque o fumo não quer a terra socada, quer mais terra solta. Para ele nascer. Porque quanto terra mais solta pro fumo é melhor, mas do jeito que choveu esses dias, onde é que vai terra solta? Não tem tudo. Aí tem que começar a cavar com uma capinadeira enxada na volta do pé, para ele aprontar a terrinha de novo, senão não tem como. A senhora trabalha bastante tempo com isso já? já faz bastante tempo. Desde os 12 anos. Desde os 12? A senhora tem que fazer toda essa parte aí. Não, aquilo ali aí tem uns que escolhe, tem que escolher primeiro. Escolher, eu não sei se é maniaca, mas aqueles que escolhem hoje não vestem. Entendi. Por isso que ele está assim, alinhadinho, então. Esse já foi escolhido já. Foi separado a qualidade da folha. E tu ajuda a plantar o fumo também? Eu acho. Mas aí eu trabalho no outro, assim para apanhar, eu ajudo lá no outro patrão. Você de novo disso. E aí eu ajudo aqui também, ajudo. Toda a família trabalha com fumo. A sua família toda trabalha. A minha guria ainda não quer dizer que eles não podem trabalhar e eles tudo. Sim, só os filhos não. Mas o resto todo mundo. Todo mundo trabalha. Ela é da idade cultural
cidade oeste, na cidade de São Cristóvão. Como que é que classifica? Dia 6 de julho. Três folhas mais bonitas. Mais largas? É, as bonitas amarelinha vai mais aqui. amarelo, mais preto, manchado, assim. E aqui vai o segundo, mais ou menos, e ali vai o mais ruim, assim. Poderia que tinha que fazer mais classe, mas a gente... E eles aceitam, assim? Eles aceitam, sim. Essa aqui, então, seria a primeira classe. Essa aqui é. Cantador, me comprometi em Itaqué, mas tive dada perante Deus, perante as testemunhas cristãs, vossos pais e a comunidade. Eu, como ministro do Senhor, quero abençoar a vossa união matrimonial, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A paz e a bênção de Deus vos guie e vos acompanhe em todos os vossos caminhos. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém. Que coisa, né? Ih, preto! E aí, seu Stan? Aqueles xaropes para bronquite, aquela coisa toda, ela fazia muito. Era xaropada que ela tinha. E vinha pessoas de fora para ser benzido por ela? Muita gente vinha de fora lá. E o pessoal dos pomerantes também iam para benzer, não. Ah, tinha. Aqueles mesmo que iam daqui da cidade, que moravam lá, iam lá na minha avó. Até os parentes lá, iam lá na avó. E hoje em dia tem benzedeira? Tem. Vocês vão? Não, Não é? Que eu já ouvi alguns alunos comentar na escola. Mas eu de vez em quando vou. Eu quando estou meio ruim eu vou. Quem é que é benzedeira aqui perto, você sabe? Tem a Maria. Ah, Maria, ela vem aqui da minha sócia aqui. Ah, tem essa lá embaixo. Ela é benze, Maria. Ela
Eu já prefiro Ela é uma a sogra igreja. Eu já, agora. Antigamente eu gostava daquilo ali, né? Mas agora eu prefiro uma igreja agora. Agora eu frequento a igreja. Sim, agora eu também vou, mas na época que eu era criança, minha avó... Que tudo faz parte. Uma dor de barriga, vai a gente mudando direito as agora. opiniões também. Ai, bota a doer na barriga. Eu vejo nem doía nada, só para botar. Mas a questão é aquela de puxar de encaia, ali não era bom não, né? Fomentar o estômago ali. Cruz, aquilo dava cada dor nas costas, eu podia puxar meu... meu cor era tão ruim que até hoje acho que é A minha avó não conseguia puxar meu cor. Não conseguia puxar atrás. Porque atrás tinha que puxar assim. Aí depois eles tinham os filhos tudo em casa. 3 vezes no couro, nas costas, ela puxava Ah. assim. Filho em casa. Daí é que tinha que instalar, né? É por isso que eles falam que colou espinhaço. É. Hoje não é apenas um dia alegre, um dia festivo, mas é um dia de compromisso. Um dia no qual vocês dizem: eu seguirei ao Senhor por toda a minha vida. Eu desejo que o Senhor sempre me fortaleça, me ajude. Eu quero andar sob os seus ensinamentos. Vocês vão confessar a fé de vocês em Deus e assim desejam seguir vivendo sob os seus ensinamentos. Vocês foram instruídos na palavra de Deus. Foram vários encontros, estudaram os mandamentos, leram a Bíblia, falamos sobre várias passagens bíblicas. E assim hoje vocês chegam aqui para dizerem que aceitam o que Deus nos ensina e que querem praticar o que a palavra mostra a vocês. O que significa a conquista da política pública da educação do campo? Primeiro, penso eu que ela signifique um passo bastante grande na direção da garantia dos direitos para todos os trabalhadores do campo. Garantia, principalmente neste caso, do direito à educação. Se a gente observar historicamente, nós vamos ver que não existia esse direito. Que a educação do campo, ela sempre foi uma educação que não era uma educação de massas. E com a transformação da educação do campo em uma política pública, inicia esse processo de implementação da educação de massas no campo, o que é fundamental em termos de direitos, e de direitos humanos, penso que a gente pode dizer. Isso é um dos primeiros elementos. O segundo elemento importante é que, de novo, na história do nosso país, o que impulsiona o avanço vem do popular, vem dos movimentos sociais, porque a educação no campo, ela é uma construção dos movimentos sociais do campo, obviamente que articulados, né, uma série de parcerias, mas principalmente do movimento dos trabalhadores sem terra. E muito por causa da necessidade objetiva. Quando o movimento sai dos acampamentos e começa a ir para os assentamentos, se coloca a questão, de uma forma muito mais séria, da educação das crianças e dos jovens. Então eles começam a pensar em uma escola. E que escola deveria ser esta? Se a gente pegar um livro da Caldarte, que conta essa história, e é uma intelectual orgânica do movimento, ela vai dizer que eles pensavam em como construir uma escola diferente. Quer dizer, uma escola que efetivamente atendesse à necessidade dos trabalhadores do campo,
dos trabalhadores que nele vivem, né? Então, penso que a educação do campo, ela tem também esse significado. Porque se a gente tomar os avanços que existem do ponto de vista das políticas públicas, nas mais diferentes áreas, então nós observamos o quê? Que tu sempre tem a organização e a mobilização popular impulsionando esses avanços. Só depois é que se transforma numa política pública e, portanto, numa legislação. E aí sempre vem o segundo passo, que é o passo da disseminação em termos mais amplos, para a sociedade como um todo, nesse caso para as escolas como um todo, para que efetivamente seja implementado, né? E nesse processo os movimentos sociais também estão tendo um papel que é central. Qual é a necessidade que você, sendo daqui, acha que a escola poderia estar trabalhando para contribuir mais com a necessidade do povo em específico, né, daqui do quilômetro, que a gente poderia estar abordando na escola? Tá muito bom, né? Só falta um transporte maior, porque a escola é muito pequena. Eu já conversei até essa semana sobre isso. Só os de pertinho vão ali, né? Porque nós lá, que somos lá de longe do 8º, não tem como ir até ali. Eu também fui matriculada aqui, mas tive que desistir. Mas a senhora que é lá de baixo. Chegando nessa cá? Eu desisti porque o transporte não chegou até lá e é difícil para mim ficar aqui sempre 3 dias aqui na mãe, né? Porque meus filhos ficavam em casa sozinha e tive que desistir, né? É uma base de 15 quilômetros. Que aumenta, onde eu moro. E não é só eu, tem mais gente, né? E quem não estudou por quê? Porque tinha que trabalhar? Eu não estudei porque tinha que trabalhar. Eu nem aprendi a ler. E vocês começaram a trabalhar na lavoura com quantos anos de idade, assim? Eu mais ou menos com uns 9 anos já ia junto fazer a comida na lavoura, o pai me ajudar. E a lavoura era de vocês mesmo ou vocês trabalhavam? Era trabalhar de peão. Era de peão? Todos eram de peão? E eu com 12 anos, estudei até os 12 anos, fiz assim, só a 2ª série, com 12 anos eu fui trabalhar já de babá em Pelotas, cuidar da criança. Sim. Lilian, qual o papel dessa escola para a comunidade? O papel e a bandeira que a gente vem construindo com o grupo de profissionais da escola e também com o grupo de alunos é tornar uma escola de fato que dê sentido à vida para eles, a vida que a gente acredita que seja digna, uma vida de camponês mesmo, que detém o domínio sobre a terra e que, sobretudo, detém, acredito que o domínio do saber, né? Do saber popular, colocar na prática do dia a dia deles as questões que eles abordam em casa, os saberes, né? Mostrar para essa comunidade que é difícil falar assim quando tu vem do meio assim do campo e tu sente na pele as dificuldades que os alunos passam, porque tu passou também. E ao mesmo tempo que a gente vem fazendo esse esforço enquanto equipe de gestão da escola, a gente percebe que a gente não tem a totalidade do grupo, infelizmente, por isso a tristeza meio que se abate. De saber que ser educador é mais do que ter o conhecimento e o domínio de uma sala de aula. Esse é o meu sonho para essa escola e para todas do campo.